De 30 minutos e a gente vai passar por alguns cômodos, né? Eu vou contar algumas histórias que estão justamente nesse livro, que tem o mesmo nome da visita. Então esse livro, Memorial do Amor, foi escrito pela Zélia, né? A Zélia Gattai tem uma literatura que é uma literatura de memórias, então todos os seus livros ela conta histórias sobre períodos de sua vida, e esse daqui se refere especificamente à Casa do Rio Vermelho. Então ela vai falar a dinâmica de mudança para casa com a família, os amigos que estiveram aqui, e também contar a história de alguns objetos que vocês observam e que por trás, né, tem alguma relação de amor e de afeto entre eles, entre a família e entre pessoas que passaram aqui pelo museu na época que era a casa. Então a pergunta muito comum era se é de fato a casa que eles moraram, sim. A família morou aqui por 40 anos. O Jorge morreu nessa casa em 2001. Então é uma casa que vai agregar muita memória e muito amor ao longo desses anos todos, tá? O primeiro ponto que eu apresento para vocês é justamente o primeiro morador da casa, que é o Exu, bem ali, né, no jardim, em frente para casa. Essa escultura a gente chama de primeiro morador porque o Exu foi colocado ali antes mesmo da família se mudar para casa. Então, quando veio essa ideia, né, de construir essa residência no Rio Vermelho, quando a casa ainda estava em obras, o Jorge encomendou essa escultura do Exu. E é um Exu muito específico, que só tem aqui, que esse Exu segura 2 lanças de Oxóssi. Isso não é comum no Candomblé. Essa escultura só faz isso porque Oxóssi era o orixá do Jorge. Então ele encomendou especialmente para ele, especialmente para a Casa do Rio Vermelho, e colocou aqui inicialmente só por conta de fins decorativos. Então o Exu na cultura popular é conhecido por ser o mais humano de todos os orixás. É um orixá conhecido por ser muito brincalhão, comunicativo, jovem, dinâmico, e também por ser muito travesso. Então assim, Exu é conhecido por gostar de causar disputas, às vezes gostar de instaurar o caos, enfim. Jorge Amado se identificava com todas essas características e colocou o Exu aqui por esse motivo. Só que com a vinda, né, de Jorge para a Bahia, foi algo que repercutiu muito na época, muitas pessoas tinham essa expectativa. E com essa notícia correu também a notícia de que o Jorge tinha colocado um Exu no jardim como se fosse nada. Então a mãe de santos, chamada Mãe Senhora, que na época era líder do terreiro Axé Porfonjá, no dia seguinte bateu bem cedo aqui na porta da Casa do Rio Vermelho e deu a maior bronca no Jorge Amado, falando que isso era um absurdo, que ele não podia tratar Exu como se fosse nada, colocar sem fazer nenhum tipo de ritual, e disse a ele que se ele não tinha cabeça, ela tinha, e ela ia fazer questão de mandar uma pessoa para assentar o Exu. E assim aconteceu. No dia seguinte, ela mandou o filho de santo, o mestre Didi, que veio aqui na casa e realizou o assentamento do orixá exatamente nesse ponto. Para quem não conhece muito da religião, assentar um orixá significa concentrar a energia do orixá exatamente no ponto que é assentado. Por isso é um espaço que até hoje em dia a gente não tem, né, essa possibilidade de adentrar, né, um espaço sagrado, só pessoas autorizadas pela família fazem a manutenção. Na época era a Zélia, então a Zélia era do Candomblé. O Jorge não, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso pela frente. Ela, como era, vinha aqui a todo momento, trocava água na portinha do Exu que tá ali no pé. De vez em quando é comum vocês encontrarem cachaça, padê, porque os orixás, assim como os seres humanos, precisam comer, beber, enfim. Então é um espaço que é mantido vivo desde a década de 60 até os dias atuais e que a gente tem muito carinho. Então toda visita eu faço questão de começar pelo Exu, pedir licença a ele, né? O próprio Jorge falava que ele era o guardião da casa e ele tá aqui com esse cantinho muito especial que tenho certeza que abriu muitos caminhos para que a família pudesse morar aqui por tanto tempo e construir uma história tão bonita. Quando o Exu já estava sentado, o Jorge depois teve a brilhante ideia de colocar uma Maria Padilha do ladinho do Exu, exatamente nesse ponto. Então todo mundo fala que Maria Padilha é como se fosse a esposa de Exu, que Maria Padilha também é uma entidade que as pessoas se recorrem para resolver conflitos amorosos, traição, infidelidade, ciúme, enfim. E ele colocou aqui de novo, né, achando que ele estaria arrasando com esse pensamento. De novo, Mãe Senhora descobriu, e de novo Mãe Senhora teve de gastar o tempo dela para vir aqui, dar outra bronca e falar que não podia. E aí, já muito sem paciência, ela só pediu, né, ordenou para o Jorge remover a Maria Padilha, que não daria certo ela junto com o Exu. E aí, depois de receber essa bronca pela segunda vez, Jorge Amado tira a Maria Padilha daqui e coloca ela no outro lado da casa, ali na área da piscina, para não ter briga. Então, quando a gente chegar na piscina, eu vou mostrar para vocês o local onde estava a Maria Padilha.
Essa visita, né, traz alguns elementos sobre a fachada do museu, que geralmente aqui na parte interna e nas outras visitas comuns a gente não conhece. Geralmente essa apresentação é feita lá do lado de fora, né, naquela fachada mesmo, só que como está chovendo, eu vou mostrar a fachada para vocês aqui de dentro. Essas imagens que vocês vão ver aqui nas fotografias, quando vocês saírem do memorial e se desejarem, né, ver pessoalmente ao vivo, vocês podem subir um pouquinho a casa e a fachada vocês vão perceber que é mantida exatamente do jeitinho que era quando a família vivia aqui. Então, na verdade, a fachada da casa, né, que era a entrada original, é essa aqui. Onde vocês subiram ficava aqui ao lado. Então, onde funciona a recepção, na época era uma garagem. Então, eles podiam subir pela garagem, mas a entrada principal era por esse portão aqui, onde a gente tem a fachada. E essa fachada também tem várias intervenções artísticas. Vocês vão perceber que não foi uma casa construída só por Jorge e por Zélia, foi uma casa feita de muitas mãos. Então, mobilizou muito a vinda do casal para cá. Os amigos artistas queriam muito contribuir e eles deram tanto ideias quanto sugestões, quanto trouxeram as suas próprias obras de arte. Então, a fachada não tinha como ser diferente. A primeira intervenção que vocês vão ver são várias intervenções relacionadas à proteção religiosa. Então, Jorge e Zélia eram duas pessoas muito abertas, né? Apesar da Zélia ser do candomblé, o Jorge, por incrível que pareça, falava que era ateu e acreditava nos milagres do povo. Então, ele tinha essa disponibilidade de fazer questão de estar perto da fé, seja de que forma fosse. Então, ele era amigo de mães de santo, padres, líderes espíritas, indígenas, enfim. E a fé é algo muito importante. Então, a fé aparece muito na casa de diferentes manifestações. Então, a fachada, né, é tomada por esses elementos, né? Vocês vão observar aqui um São Roque, protetor dos animais, que também está aqui na fachada da casa. Desse outro lado, a gente tem uma cabeça de ex-votos, que no catolicismo significa justamente um agradecimento a esses milagres. E a escultura de um Ofá de Oxóssi, que é outro símbolo muito comum. Então, já falei, né, que Oxóssi era o orixá de Jorge Amado. Esse símbolo é bem recorrente por esse motivo. E esse aqui da fachada tem uma função específica, que é ser o para-raio da casa. Então, é outra característica, né? A casa tem vários elementos simbólicos, mas ela também é feita para ser funcional. Então, a pontinha da flecha do para-raio está até queimada, porque ao longo desses 40 anos, ele de fato teve essa funcionalidade de proteger a casa e tem esse símbolo muito significativo também. Quando vocês chegarem ali na parte externa e olharem para cima, vocês vão observar justamente esse para-raio. O muro é todo branco, né? Então, para trazer uma leveza, o casal contou com essa contribuição, que é um girassol de Genaro de Carvalho. Então, ele vem para dar uma leveza a esse muro, é uma das primeiras intervenções artísticas que vem aqui na casa também. E, finalmente, a entrada original da casa. Então, aqui a gente observa que a entrada era feita por essas duas escadinhas. Uma escadinha era a entrada original, que dava diretamente na sala, e a outra era a entrada de funcionários, que dava na parte, no fundo das casas, né? Ali no fundo a gente tem a cozinha, que hoje em dia continua sendo a entrada de funcionários. Essa fachada tem algumas intervenções que também vêm desses amigos. A primeira delas são esses azulejos, que vocês vão reconhecer em outras partes do museu. Esse aqui é um trabalho do Caribé. Caribé foi um dos amigos mais próximos do Jorge. Então, Caribé é um argentino, mas com uma alma completamente baiana. Ele, na juventude, leu o livro de Ubiabá de Jorge Amado, se apaixonou por Salvador, a um ponto que ele tinha necessidade de vir aqui conhecer pessoalmente, né, de reconhecer os lugares que ele viu na obra. Quando ele veio, ele se apaixonou e ele nunca mais voltou. Então, ele se tornou um cidadão baiano e virou um dos melhores amigos do Jorge Amado. Então, desenha esses azulejos com a temática de frutas e animais, né, bem baiano, que está aqui bem na fachada da casa. A fachada também conta com esses portões que tem as iniciais JA e o ano de 1966, que foi quando o portão foi feito, apesar da família ter se mudado em 63. Então, às vezes, as intervenções vinham com o tempo. E outra característica muito comum são esses caquinhos de azulejos, que estão aqui tanto nas escadas originais quanto nos banquinhos e na área da piscina, que vocês vão ver posteriormente. Tudo isso é original. Essa aqui é uma ideia da Lina Bobardi, o arquiteta. Então também, quando a casa foi feita, né, teve uma reunião na casa do Mário Cravo, e aí foram convidados Mário Cravo, Caribé, Lina Bobardi, Calazans Neto, vários artistas de Salvador,
que começaram a fazer um brainstorm de ideias para a Casa do Rio Vermelho. O Jorge, né, com orçamento, reclamou que a obra estava ficando muito cara. Então a Lina deu essa ideia. Por que não pegar caquinhos de azulejos e incorporar na decoração? Então é uma solução bonita, muito original e que, né, faz esse clima na Casa do Rio Vermelho, que até hoje muita gente fica maravilhada, acha muito lindo, tira muitas fotos, enfim. Veio dessa reuniãozinha com sugestões de amigos artistas. Essa fachada tem outro símbolo muito interessante, que é esse machado de Xangô, que está aqui entre as duas escadas. Esse trabalho é um trabalho do Mário Cravo, mas inicialmente não era um machado de Xangô, era uma Iemanjá. E era uma Iemanjá muito bonita porque era uma escultura de ferro que quando batia o vento ela girava em torno do próprio eixo. Então era a Iemanjá que estava sempre em movimento. Mas, depois de uns anos morando aqui na Casa do Rio Vermelho, essa Iemanjá foi furtada. Então é uma curiosidade que os visitantes têm, nossa, mas será que eles não sofriam com roubo? Sofriam. A Iemanjá foi uma dessas. Então a Iemanjá do Mário Cravo, certo dia eles acordaram, ela não existia mais, alguém conseguiu quebrar o eixo que girava e levou esse trabalho. E aí o Mário Cravo, revoltado, decidiu substituir a Iemanjá pelo machado de Xangô, que é o orixá da justiça. Esse machado é firme. Então ele falou, é o orixá da justiça e vai ser impossível de arrancar. Então eu quero ver ser furtado agora. Com o machado de Xangô, ninguém, né, teve essa audácia de roubar e ele está aqui na entrada original até os dias atuais. Entrando nessa parte da casa, né, passando pelas escadas e indo ali pela entrada principal, a gente vai ter mais algumas intervenções artísticas na parede, como essa obra do Aldemir Martins e os famosos azulejos da Rua Lagoinhas 33, que é um endereço tão conhecido por toda a sociedade baiana. E uma curiosidade é, vocês já repararam que no Uber às vezes se confunde, porque todas as casas é 300 e pouco, 400 e pouco, e só a Casa do Rio Vermelho é 33. Isso tem um motivo. Quando eles se mudaram para cá, e foi um dos motivos que eles escolheram o Rio Vermelho, não tinha praticamente nenhuma construção em torno. Esse bairro não era movimentado como é hoje em dia e era muito afastado do centro. Então aqui era só uma colônia de pescadores. Jorge e Zélia queriam construir a casa aqui para poder de tranquilidade e também para construir esse jardim, que era a alma da casa, a parte favorita dos dois. Então eles se mudaram para cá, praticamente foram os primeiros. Por isso que o número tão baixo, 33. Quando o bairro começou a crescer, a prefeitura teve tentativas, né, de mudar o número da casa para se adequar com o restante da rua, mas Jorge e Zélia sempre se recusaram. E eles resistiram para que mantivesse o número 33, que é mantido até os dias atuais. Então o número da casa, hoje em dia, né, na fachada, vocês conseguem observar também, é eternizado por esse azulejo que foi um presente de um amigo chamado José Franco. José Franco é um artista português, então em várias viagens que Jorge e Zélia fazem a Portugal, eles se encontram com o José e com a Helena, e a Zélia conta a história que a Helena e o José, né, que é um ceramista, presentearam os dois com esse azulejo que tem Zélia e Jorge e também o coração de Helena e José. Foi entregue em uma dessas viagens a Portugal e tem o número 33, assim como o endereço aqui da casa. Por fim, mas não menos importante, a gente tem esse símbolo, que é um trabalho do Calazans Neto em formato de xilogravura, e que é um símbolo que aparece muitas vezes, que tem um significado escondido que muita gente não conhece. Se vocês notarem, o meu crachá também tem esse símbolo, os tapetes e a própria fachada, toda a identidade visual na casa é pensada com esse símbolo aqui. Isso aqui é um caboclo, e o caboclo, né, para a nossa cultura é muito importante, principalmente relacionada às celebrações do 2 de julho. Então essa imagem de um caboclo matando um dragão representa justamente essa festa, né, que celebra aqui na Bahia a independência do Brasil no estado, que foi o dia que as tropas portuguesas foram expulsas da cidade e do país. Então foi uma luta indígena, negra, de mulheres, de populares, né, para essa independência de fato do Brasil consolidada, já que o 7 de setembro foi mais simbólico. E é uma festa muito grande aqui, muito importante para a cidade de Salvador. Coincidentemente, mesmo o dia do aniversário da Zélia Gattai. Muita gente acha que a Zélia é baiana, mas na verdade a Zélia é paulista. Conheceu o Jorge em São Paulo e quando eles vieram aqui para Salvador, eles vieram justamente no dia do aniversário da Zélia, 2 de julho. Quando ela chegou na cidade, ela não conhecia, né, sobre essa festa. E o Jorge mentiu para ela falando que ele tinha preparado uma celebração de aniversário para a mulher que era o amor da sua vida.
Então, por um tempo, a Zélia achou que toda a mobilização pelo 2 de julho era por conta dela. Então, Calazans, né, ouvindo essa história, achando muito engraçado depois, presenteou o casal com essa imagem do 2 de julho, que segura o espelho de Oxum, que é o orixá da Zélia Gattai. Então, foi um presente, uma homenagem, né, a essa mulher tão fenomenal. E tá como símbolo da casa, porque a gente não teria esse museu se não fosse ela. Então, quando o Jorge morreu em 2001, ela mesma teve a ideia de transformar o espaço num memorial, consequentemente, né, um memorial do amor, como diz o livro. Então, era uma casa que estava sempre de portas abertas para amigos, como vocês perceberam, mas também para fãs, para curiosos. Eles sempre faziam questão de receber todo mundo que vinha aqui, de pais querendo conhecer, querendo deixar um pouquinho do seu afeto. E a Zélia queria que continuasse sendo assim. Então, vocês vão notar que a casa continua tendo cara de casa, porque foi um pedido dela. Ela queria mesmo que vocês sentissem como era morar aqui, tá? Agora a gente vai adentrar a sala e vocês vão conhecer mais um pouquinho dessas histórias. A entrada aqui era por essa porta. Então, eles entravam por aqui e chegavam logo na sala. Essa porta é mais um trabalho do Caribé, dentre os vários que a gente tem espalhados pelo museu. Se vocês repararem e chegarem pertinho, vão ver que é uma porta toda de encaixe, feita para ajudar a casa a ser iluminada e ventilada naturalmente. Então é um recurso que vocês vão ver por toda a arquitetura. E o Caribé, né, nessa sala, assim como na fachada, também tem outras contribuições, como esse quadro aqui dos 4 cangaceiros, que guarda muitas histórias e muitas memórias. Então, Jorge nasceu ali no sul do estado, né, na cidade de Itabuna, próximo a Ilhéus, e o seu pai era um coronel do cacau. Então, Jorge, pequeno, viu muitas histórias de luta e de disputa pela terra, porque naquela época era algo muito comum. Os cangaceiros pareciam muito com os jagunços. E a mãe do Jorge Amado, que se mudou para cá junto com a família quando ela tinha acabado de ficar viúva, ela sempre que batia o olho nesse quadro, ela ficava super assustada, porque lembrava para ela essas lutas que ela teve que passar ali no início da vida, né, de ver o marido quase sendo assassinado várias vezes, enfim. Então ela entrava na sala, ela ficava indignada que esse quadro sempre esteve aqui. E ela reclamava com o Jorge só fazia dar risada. E aí, de tanto falar com o filho não ouvia, ela começou a encher o saco da Zélia. Então falava pra ela: Zélia, minha filha, coloque o juízo na cabeça de Jorge. Uns homens tão ruins desses que tentaram matar o pai dele estão aqui na nossa sala. Isso é uma coisa horrível, não sei o quê. E a Zélia sempre respondia: não, a senhora vai ter que se resolver com seu filho. Nessa, o quadro nunca saiu daqui. Era um quadro que a família gostava muito. Tem até uma dedicação para Zélia, Jorge, João e Paloma, que é feita pelo Caribé. E era um quadro que o Caribé vira e mexe a pedir emprestado, participava de concursos, devolvia para casa, e o quadro nunca saiu daqui mesmo, depois de várias tentativas da Dona Malu. Outra história bem interessante associada a esse quadro é que vocês estão reparando que ele tem um vidro que reflete. Ao fundo tem a televisão, que já ficava exatamente aqui. Então a disposição dos móveis é a mesma. Zélia e Jorge faziam questão de, quando os netos vinham frequentar a casa, todo mundo comesse sentado na mesa. E aqui essa mesa tinha hierarquia também de lugares. Então o Jorge sentava na cabeceira, né, a Zélia aqui ao lado, tinha o lugar dos filhos, e por fim sobrava aos netos essas cadeiras aqui, que eram as cadeiras que ninguém gostava, porque ficava de costas para a televisão. Então quem estivesse sentado aqui podia assistir os programas que estavam passando, as crianças não. Como só tinha essas duas cadeiras, a briga era para quem fosse sentar aqui. Porque dia de domingo, né, principalmente onde aconteciam esses almoços, passavam os trapalhões na hora do almoço, e quem sentasse aqui conseguia assistir o programa pelo reflexo da televisão que dava no quadro. Então é uma coisa que os netos contam, que todo domingo era a mesma perturbação de briga para ver quem ia sentar aqui e assistir os trapalhões pelo quadro do Caribé. Então é um quadro que mobilizou desde a mãe do Jorge, a mais velha da família, até os netinhos mais novos que faziam, né, do lazer e da socialização aqui na sala. No fundo, vou mostrar para vocês outros objetos que contam histórias engraçadas, agora não com a família, mas com os amigos. Então, muitos sabem, né, que o Jorge era muito amigo do Pablo Neruda e de sua esposa Matilde. Então, era muito comum Jorge, Zélia, Pablo e Matilde viajarem o mundo juntos. Uma dessas viagens foi uma viagem que eles fizeram a Pequim. E em Pequim, né, tem essa cultura de feira muito grande, enfim. Eles viram essa telha chinesa e se apaixonaram.
E aí começou uma disputa entre Jorge Amado e Pablo Neruda para ver quem ia conseguir trazer a telha. E Jorge era colecionador, então quando ele via um objeto que ele gostava, ele fazia o maior drama de que ele não ia mais conseguir viver se ele não trouxesse o objeto para casa. E aí nessa conseguiu vencer a disputa com Neruda e trouxe a telha chinesa, que hoje em dia também faz parte da Casa do Rio Vermelho. Neruda, anos depois, nunca conseguiu tirar essa história da cabeça, voltou à China, ficou procurando, até que encontrou uma telha exatamente igual, que até hoje está em uma das casas do Pablo Neruda, que também são abertas à visitação. Então assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Chile e olharem a telha, vocês vão reconhecer uma igualzinha aqui na Casa do Rio Vermelho, que representa um pouquinho essa relação da amizade entre os dois. Agora vamos nos direcionar para a parte externa da casa, na área da piscina, onde existem mais outras histórias curiosas com esses amigos. Vocês podem me acompanhar. Invenções que foram ideias da Lina Bobardi, que são esses caquinhos de azulejos, mas de onde é que vieram, né, tantos caquinhos coloridos e tão diversos? Vieram da cerâmica de um artista chamado Udo Knopf. Na época, o Udo era o único ceramista que tinha uma cerâmica com a tecnologia avançada na cidade de Salvador, e ele era responsável por fazer todos os azulejos artísticos da cidade. Inclusive os azulejos do Caribé, que eu mostrei para vocês com a temática de frutas e animais, que aparecem novamente ali na saída da cozinha, e até esses com a temática dos orixás do casal, que também são do Caribé, foram feitos na cerâmica do Udo. A gente consegue conhecer também um trabalho inteiro do Udo Knopf com esses azulejos calendário, que também estão na parede, né, por conta de Jorge e Zélia, que colocaram esse presente do amigo aqui. Então a Lina ligou pro Udo, falou: Udo, quando quebrar alguma coisa, manda pra Casa do Rio Vermelho. O Udo era muito próximo, mandou também. Então tinha essa questão muito colaborativa, que era muito forte. A rampa, que muita gente tem dúvida se já existia, ela já veio com o museu. Então aqui na verdade eram degraus. O museu construiu a rampa para ficar acessível, só que tá no mesmo padrão, porque a família do Udo também foi super parceira e aceitou doar espaços para essa casa. Então, mesmo depois que esse espaço já não era mais residência de Jorge e Zélia, eles deixaram um legado tão grande que até hoje em dia as pessoas são muito receptivas a continuarem mantendo essa essência da casa. Outra intervenção muito especial de amigos nesse espaço são as pontas da viga, aqui em cima. Se vocês repararem, ela não tem um formato tradicional. Geralmente, viga de madeira em casa é retangular. Aqui, quando construiu, também era. Mas o Jorge passava, olhava e falava que estava dando muita angústia a ele porque não combinava com o resto da casa. Então percebam que era um olhar extremamente detalhista. De tanto ver seu melhor amigo reclamando, um belo dia Caribé pegou uma escada, subiu e esculpiu a mão em todas as vigas do formato de um peito de pássaro, justamente para combinar esteticamente com o restante da residência. Então aqui tem um exemplo. Ali no final da janela tem outro, e sempre que vocês olharem para cima e for ponto de viga, vocês vão notar que tem esse exato mesmo formato. Vamos seguir. Antes disso, né, prometi que ia mostrar o lugar da Maria Padilha, que foi trazida para cá para não brigar com o Exu e o Jorge não receber mais esporro da Mãe Santo. E aqui tem uma fotografia da época que mostra exatamente. Então aqui a Maria Padilha. Ela ficava exatamente onde hoje em dia a gente tem a Rosa do Deserto. Então, quando eu falei que o Jorge trouxe para o outro lado da casa para não ter confusão, foi para o outro lado da casa mesmo. Essa Padilha não está mais aqui porque ela é um trabalho do Tati Moreno, que é o mesmo artista que faz os orixás do Digo do Tororó, e ele pegou para restaurar. E ele falou: não, vou levar para restaurar, nunca mais devolveu. E aí o museu substituiu por a Rosa do Deserto. Mas a gente sempre faz questão, né, de falar que antes existia uma Maria Padilha aqui na beira da piscina. E essa ilustração não me deixa mentir, né, que com exceção dessa intervenção de acessibilidade, todo o resto foi preservado. Então a gente observa a borda, o banco de alvenaria, enfim. E essa imagem faz parte de uma exposição temporária que vocês também têm acesso ali ao fundo e depois podem ficar à vontade para explorar, tá? O último cômodo da visita é na varanda fechada. Vamos seguir aqui por dentro por conta da chuva. O espaço, dá para perceber muito bem isso. E uma curiosidade é que muita gente acha que o museu que colocou essas peças expostas, mas na verdade não. Elas já ficavam exatamente aqui quando Jorge e Zélia moravam na casa. Então esse espaço, essa estrutura foi construída com essa intenção. Com a intenção de expor essa coleção tão querida pelo Jorge e que ele alimentou durante muitos anos.
Dentre essas peças tem uma muito especial que revela finalmente, né, esse amor entre Jorge e Zélia, que era um amor muito bonito, que se transformou numa união de 56 anos, ou seja, praticamente uma vida toda, que é esse pato. Então esse pato veio de uma viagem que eles fizeram a Paris, e nessa viagem, já eram os dias finais da viagem, Jorge já tinha comprado muitas coisas para trazer para casa, e Zélia estava preocupada um pouquinho com as bagagens, assim, onde é que eu vou colocar as coisas que a gente trouxe, como é que isso tudo vai voltar para o Brasil. Nesse último dia, eles estavam passeando perto do Rio Sena, onde eles, né, tinham um apartamento, e o Jorge passou por uma loja e viu esse pato. Quando ele viu esse pato, ele ficou louco. Se apaixonou, veio de novo com discursos que ele não ia conseguir viver se ele não trouxesse o pato. E a Zélia precisou estabelecer um limite. Jorge, esse pato não, a gente não tem mais vaga na bagagem, não tem como levar o pato. E aí o Jorge ficou aborrecido, mas acatou, né, a decisão da Zélia. Voltaram pro hotel, o Jorge chateado, ficou emburrado o dia todo, porque não podia trazer o pato que ele tanto queria, e resolveu sair com seu amigo para espairecer. Zélia no hotel ficou um pouco culpada de não ter deixado ele trazer o pato, vendo o quanto que ele tinha ficado chateado. No dia seguinte era aniversário dele, então ela resolveu fazer uma surpresa. Voltou na loja escondido, comprou o pato e escondeu. Falou, ó, no dia seguinte eu vou mostrar pra ele o pato e ele vai achar o máximo. Só que Jorge teve a mesma ideia, então ele saiu falando que ia espairecer, mas na verdade ele saiu para comprar o pato escondido de Zélia. Quando chegou na loja, a vendedora falou, ó, desculpa senhor, acabei de vender o pato para uma bela dama. O Jorge não sabia que tinha sido a Zélia, então voltou para casa chateado, né? Ai, devia ter comprado na hora que eu queria. Enfim, no dia seguinte, Zélia foi toda amorosa, né? E deu o pato pro Jorge, e o Jorge se surpreendeu. Falou, ah, então você foi a bela dama que comprou o meu pato tão querido. Desde então, o pato ocupa aqui um lugar bem central na decoração da casa e mostra um pouquinho dessa conexão que os dois tinham, de muita cumplicidade, muito afeto. Então, a visita Memorial do Amor encerra aqui. Vocês ficam à vontade agora para voltar a conhecer a casa. Essas histórias são só a pontinha do iceberg, mas cada cantinho aqui na casa tem uma significação, tá? Convido vocês também a lerem o livro Memorial do Amor. Então, várias outras histórias estão aqui. A literatura da Zélia é muito interessante e a gente se sente parte mesmo da família, dessa rede, né, que Jorge e Zélia cultivaram por muitos anos. E é isso, muito obrigada, gente.